Bom dia, seja o Senhor louvado e engrandecido. Nós estamos felizes, queremos trazer alegria ao seu coração essa manhã, enquanto louvamos ao Deus que merece toda a exaltação. A Ele a glória, a Ele a honra e a Ele o nosso louvor. Juntemo-nos neste grande coral para engrandecê-lo. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, tu és grande, Senhor. Cante conosco. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno
entregamos a Ti, Senhor, por completo essa manhã. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tua alma, eis-me aqui, este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, quero ser somente Teu, tão submisso à Tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, oh, eu sinto Teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Uma entrega total, Senhor. É isso que queremos fazer nas nossas vidas, aos Teus pés. Glória ao nome de Jesus. Prossigamos, exaltando e bendizendo o Seu nome. Aleluia. Nós ministraremos a cura sobre a tua vida essa manhã, em nome de Jesus. Se tentaram
matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de adorar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, nós estamos vivendo dias de grandes tensões e de muitas enfermidades, tanto do corpo como da alma. Mas receba a cura nessa manhã por fé, em nome de Jesus. Receba o toque curador do Senhor, do Jeová Rafá, do Jeová que nos cura e que nos liberta. Glória a Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura,
recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a tua Em nome de cura. Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oremos, Senhor, obrigado pela bênção que nós temos de estar aqui e daqui nós proclamarmos a Tua palavra. Te agradecemos pela certeza que temos de que o Teu Espírito Santo está em nós e conosco. Ele pode fazer uso desta palavra para aplicar aos nossos corações aquilo que é a Tua verdade, a Tua mensagem. Toma conta da Tua igreja em casa, os irmãos, as irmãs, os mais idosos, os da meia-idade, os jovens, os adolescentes, as crianças. Cuida daqueles que estão doentes, traz cura aos seus corpos e faz com que aqueles, ó Deus, que estão a precisar de alimento espiritual ou que estejam enfraquecidos na fé, cresçam também na fé. Faz, ó Deus, com que haja suprimento das necessidades do Teu povo em glória por Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo as Tuas riquezas. Nós nos entregamos a Ti, entregamos o Teu povo em Tuas mãos e Te dizemos, Senhor, seja feita a Tua vontade em nós, para a glória e honra do Teu santo nome. Amém. O fadista português António Mourão compôs e cantou a célebre canção portuguesa sobre o tempo. No refrão, ele canta, ó tempo, volta para trás. Dá-me tudo o que eu perdi. Tem pena e dá-me a vida que eu já vivi. Ó tempo, volta para trás. Mata as minhas esperanças vãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Mas eu diria, António, o tempo que já foi jamais voltará. E com ele também as oportunidades. Tempo é uma comodidade rara, é uma preciosidade de valor inestimável que não valorizamos, infelizmente, até o perdermos. Tempo é um recurso limitado e finito, tem princípio e tem fim, tem um prazo de expiração, não se acumula, não se transfere, não se renova. Paul Barton, um ex-advogado de finanças corporativas, executivo de software e palestrante, autor e instrutor de gerência de tempo, disse que o tempo é o recurso não renovável mais importante que nós temos. E eu concordo com ele. Tempo é um veículo tanto para a criação como para a eliminação ou abertura e fecho de portas de oportunidades na vida. Hoje, nós vamos falar da mordomia do tempo. Há pelo menos 2 princípios a ter em conta se quisermos ter sucesso, ou se nós queremos ter sucesso melhor no uso do tempo que temos a nosso dispor. O primeiro princípio é este: não somos produtores ou criadores do nosso tempo. O segundo, não somos mais do que utilizadores ou mordomos, administradores desse tempo que não é nosso. Do tempo que temos ao nosso dispor num dia, numa semana, no mês, no ano ou em décadas da nossa existência. Nós não somos produtores deste tempo. Somos apenas utilizadores dele. E com base nesta premissa, com base nesses princípios, nós não somos donos, mas sim somos mordomos do tempo. Podemos conscientemente e intencionalmente fazer o bom ou o mau uso desta preciosidade que não é renovável.
Leamos o que as Escrituras nos recomendam sobre esta matéria em Efésios 5, 15 a 17. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não somos produtores do tempo. Este é o primeiro princípio. Se nós não somos produtores, quem é o produtor do tempo que nós temos ao nosso dispor a vida toda? Claro que é Deus, o Criador dos céus e da terra, e o nosso Criador à sua semelhança, que também criou o tempo para nós. Lemos no verso 1 do capítulo 1 de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Princípio, no princípio. A palavra princípio em si mesma encerra a ideia de começo. E em Gênesis 1, 3 a 5, lemos que Deus disse: haja luz, e houve luz, e viu que era boa luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Aqui o que nós vemos é o tempo a ser criado por Deus. Chamou Deus à luz dia e às trevas noite. Houve tarde e manhã, tempo outra vez, dia, noite, tarde, manhã. E o primeiro dia Deus chamou essa tarde e essa manhã o tempo. Deus é o Criador do tempo. Nós não podemos criar tempo, não podemos acrescentar um segundo sequer ao tempo que nós temos ao dispor, porque não há em nós condições para o fazermos. Deus é não somente o Criador, mas Ele é o mantenedor ou controlador do tempo que Ele põe ao nosso dispor. Ele é quem mantém ou quem sustenta esse tempo e quem faz também o controle dele, ou nos ajuda a controlar o tempo. O Deus que criou o tempo, ou que produziu o tempo para nós, pode revelar a sua autoridade e o seu poder criador e como autor sobre o tempo enquanto nós vivermos. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 8, versículo 22, lemos que após a saída da arca, Noé e a sua família edificaram um altar e ofereceram um sacrifício de louvor e gratidão a Deus. Nessa ocasião, Deus revelou a sua autoridade e o seu poder de autor e criador sobre as estações do ano, dizendo: enquanto durar a terra, sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Ele é o autor, Ele é aquele que mantém o tempo e aquele que exerce o poder e a autoridade sobre o tempo. Deus não somente faz isto, mas também Ele faz pela sua autoridade e pelo seu poder de criador e de autor e de produtor. Ele faz parar o tempo. Imaginem, Deus não apenas cria o tempo, mas Ele faz parar o tempo. Deus fez parar o sol e a lua, por exemplo, para ajudar Josué na guerra contra os 5 reis que estavam a querer invadir Gibeão. Josué foi convidado para ajudar o povo que estava em situação difícil e que estava sendo invadido por esses reis, pelos exércitos deles. E Josué, no meio da batalha, porque ele não tinha muita familiaridade com o terreno naquela área, e vendo a noite a chegar, ele pediu a Deus que fizesse parar o sol e a lua para que tivesse mais tempo para lutar e combater contra os inimigos do seu vizinho. E o sol parou, nós lemos em Josué no capítulo 10, parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs.
E a Bíblia nos diz aqui que nunca antes, nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor é que estava a lutar por Israel e por Josué. O nosso Deus, que tem autoridade sobre tudo e sobre todos, pode também fazer parar o tempo para nos abençoar ou para nos ajudar nas lutas e nas batalhas, se Ele achar por bem fazê-lo. Mas se não achar por bem fazê-lo, tudo bem, porque desde que nós estejamos no plano dEle, fazendo a vontade dEle, então tudo dará certo. Deus também exerce o seu poder para mudar, para atrasar o tempo. Não apenas parar o tempo, mas atrasar o tempo. E lemos no capítulo 38 de Isaías que havia um rei chamado Ezequias. Ele ficou muito doente e à beira da morte. O profeta Isaías foi visitá-lo e lhe disse: assim diz Jeová, o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque tu vais morrer. Não vais recuperar-te desta doença. Então Ezequias virou o rosto para a parede e começou a chorar com grande pesar e clamou a Deus: ó Senhor, lembra-te de que tenho andado na tua presença e como te tenho servido com fidelidade, com integridade de coração e sincera devoção, e tenho realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. E aí veio então a palavra do Senhor ao profeta Isaías. Vai e comunica a Isaías o seguinte: eis a palavra de Jeová, o Deus de teu antepassado Davi. Ouvi, pois, a tua oração e observei teu lamento e tuas lágrimas, e por isso vou acrescentar 15 anos à tua vida. E mais, eu livrarei a ti e esta cidade das mãos do rei de Assíria. E mais, eu assegurarei a proteção desta cidade. E este é o sinal de que Jeová fará o que empenhou na sua palavra. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que ela já cobriu na escadaria de Acaz, que era um tipo de relógio que usavam. E a luz do sol, de facto, voltou os 10 graus que tinha avançado sobre os outros graus. Nós lemos aqui que o nosso Deus é quem controla o tempo. Ele o faz para abençoar o rei. O rei que era fiel e dedicado ao Senhor. O tempo pertence a Deus. Se Ele achar por bem dar-nos mais tempo de vida, glória a Deus. Se achar por bem que nós não temos de continuar a viver, glória a Deus. Mas esse homem achou que ele tinha mais coisa a fazer e pediu que Deus tivesse misericórdia e compaixão dele. E Deus fez parar o tempo, ou atrasou o tempo melhor, 10 graus, para o abençoar com 15 anos de vida. Deus também é quem distribui o tempo com equidade, com senso de justiça e imparcialidade a toda a criatura humana. 24 horas por dia, todos nós temos. 4 semanas por mês, também todos nós temos. 12 meses por ano, todos nós desfrutamos deles. Menos ou mais tempo neste mundo, podemos ter vida longa ou vida curta, ou uma vida que não seja nem longa nem curta. Mas essas horas todos nós as temos ao dispor. E é nossa tarefa planear para a utilização desse tempo que temos ao dispor. Depende de nós a utilização, a gestão boa ou má, o investimento ou o desperdício do tempo que temos ao dispor diariamente. Não culpemos a ninguém, tampouco a Deus, pela forma como nós estamos a gerir o tempo que Ele põe ao nosso dispor. Infelizmente, muitos de nós pensam que o tempo é infinito, ou que o tempo é inesgotável, ou que é renovável, que nunca acaba. Não. A grande verdade
é que se nós não aproveitarmos bem o tempo, se nós não aproveitarmos bem este recurso, as oportunidades também passarão. Este recurso, o tempo, acabará por desaparecer. As tarefas vão se acumular mais, a frustração se instala, o desespero vai nos apoquentar mais e acabaremos passando também com o tempo sem vermos realizada a vontade de Deus para a nossa vida, aquilo que Ele planeou para acontecer na nossa vida, enquanto peregrinarmos por este mundo. Nós também temos de reconhecer isto, que o nosso Deus é quem produz o tempo que nós temos. Ele é o autor, Ele é o criador. E que nós somos apenas utilizadores ou mordomos do tempo. E como utilizadores, qual tem sido o desempenho na utilização melhor desse tempo? Como é que nós temos utilizado o tempo que Deus tem posto ao nosso dispor? Bons mordomos temos nós sido, que causem impacto de caráter eterno na utilização do tempo ao dispor, ou maus mordomos, causando perda irreparável de oportunidades que se põem também no ocaso do tempo. Nós lemos no Velho Testamento que Noé, a quem nos referimos há instantes, sem perda de tempo, imediatamente após a ordem de Deus, ele começou a construir a arca e por anos e anos e anos ele esteve a fazer essa construção da arca. Enquanto ele construía a arca, ia pregando o arrependimento. Não perdeu tempo. Imediatamente após receber o plano de Deus, o projeto de Deus, a vontade de Deus, ele começou a fazer o que Deus queria que ele fizesse, sem perda de tempo. Por outro lado, nós temos o profeta Jonas, que Deus chamou e deu uma missão a cumprir. Mas ele achou que não deveria fazer o que era da vontade de Deus e começou a perder tempo, tentando fugir de Deus, para não cumprir essa missão de ir a Nínive e pregar o Evangelho, o arrependimento ao povo de Nínive. Perda de tempo. Finalmente ele acabaria por ir a Nínive. No Novo Testamento nós lemos dos discípulos que enquanto estavam à espera da promessa do Espírito Santo, não perderam tempo. Aproveitaram o tempo orando, adorando, louvando a Deus e planeando, organizando e planeando para o futuro. Estão a lembrar que foi durante esta ocasião que eles votaram para a escolha de alguém que iria substituir o discípulo traidor. Lemos mais do apóstolo Paulo, que escreveu algumas das suas epístolas, pelo menos 4 delas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filémon, enquanto ele estava em prisão domiciliária. Não perdeu tempo. Paulo e Silas, também na prisão, cantaram e louvaram a Deus enquanto lá aguardavam para o que viria a acontecer no dia seguinte, na manhã seguinte, não sabendo o que ia acontecer com eles, talvez a morte, mas foi no meio desse tempo de espera que eles aproveitaram o tempo e a oportunidade para louvar e bendizer e glorificar a Deus. E milagrosamente, Deus os libertou. Tu e eu. Como utilizadores do tempo e não produtores dele, é nossa responsabilidade gerir bem o tempo porque teremos contas a prestar ao Senhor e dono do tempo que é Deus, para além de não vermos os nossos projetos realizados e outros à nossa volta sendo abençoados através da nossa boa mordomia do tempo. Por isso, irmãos, amigos, vamos de forma consciente e com
o espírito de submissão a Deus, reconhecer que nós não somos produtores do tempo, mas sim utilizadores dele. Mas como é que vamos utilizar e remir o tempo como nós lemos neste versículo em Efésios capítulo 5? Como é que vamos utilizar e remir o tempo ao dispor, que temos ao dispor, de forma a sairmos vitoriosos? Ou com algum sucesso? Voltemos então ao texto. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Como é que nós vamos, então, fazer uso ou remir esse tempo que Deus põe a nosso dispor? Primeiro, vamos remir esse tempo ou utilizar esse tempo com prudência. Vede prudentemente como andais, remindo o tempo, ou com cautela, com precaução, não usar o tempo simplesmente por usar, não preencher o nosso tempo com coisas que nada têm a ver com aquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Devemos ter a prudência das virgens prudentes e não a imprudência ou insensatez, a loucura das virgens loucas. As virgens prudentes, quando foram para esperarem para o noivo, o que fizeram antes foi colocar o óleo ou o azeite na lâmpada. E estavam preparadas para essa hora em que o noivo haveria de passar. Mas as outras não tiveram esse cuidado e, quando se lembraram que não tinham azeite suficiente, não tinham óleo suficiente, deixaram o lugar onde deveriam estar e foram à procura de azeite. E foi nessa ocasião, nesse intervalo, que o noivo chegou. Então, a perda de tempo causou-lhes a perda de oportunidade. Não vamos ser como essas, vamos ser como as prudentes. Com prudência, usar o nosso tempo. Vamos também usar o tempo com disciplina e rigor. Há necessidade de nós fazermos planos, não desperdiçar o tempo, não fazer o mau uso dele. Sabemos que há muitas coisas que estão a querer lutar por nosso tempo, ou estão a lutar mesmo. Estão a querer parte do nosso tempo e tudo fazem para nos tirar tempo, ou roubar tempo, ou consumir o nosso tempo. Não vamos negligenciar melhor as oportunidades de usar o tempo em coisas que transcendem o temporal. Não nos fixemos naquilo que é deste mundo, mas olhemos para além do que é terrestre, do que é passageiro. Vamos estabelecer prioridades. Há necessidade de fazermos uma lista de prioridades. Muitos de nós não gostamos de usar listas, mas se nós não quisermos escrever uma lista de prioridades, pelo menos fazer na nossa mente essa lista de prioridades. A prioridade deve ser esta: Deus primeiro, depois nossa família, depois a igreja, depois os outros. Ou Deus, nós, igreja e os outros. A Bíblia nos diz que não podemos chegar até onde nós talvez tenhamos planeado chegar se não estabelecermos prioridades. E Deus deve ser primeiro na nossa lista. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se Deus for colocado em primeiro lugar na nossa lista de prioridades, eu acredito que tudo mais vai ter lugar na altura própria na nossa vida.
para nós termos Deus em primeiro lugar, nós temos de começar a estabelecer este relacionamento com Ele. E o relacionamento com Ele é só por Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós podemos ter a comunhão com Deus após estabelecermos este relacionamento com Ele por Jesus Cristo, através da oração, diariamente, através da leitura e estudo da Sua Palavra diariamente, através da procura de meios, de formas de nós estarmos a servi-lo e a servir a outros segundo os seus planos e propósitos. Vamos, então, fazer o melhor uso do nosso tempo. Remir o tempo com disciplina, com rigor, com prudência. Mas também remir o tempo com sentido de urgência, porque os dias são maus. Cuidado com a tirania da urgência. Porque o que é urgente pode não ser importante. O que é urgente pode não ser importante e às vezes nós damos tanta importância ao que é urgente e esquecemos que o que é importante é necessário nós termos em conta. Como alguém disse, o tempo não planejado ou as prioridades imprudentes nos levam a viver sob a tirania do urgente. Porque nós não temos plano, não temos projeto. Estamos à deriva. O que vier vai consumir o nosso tempo. E nós estamos de braços abertos para receber o que vier para nos ajudar a passar o nosso tempo. Nós vivemos dias ocupados, mas vazios. E terminamos cada um deles nos perguntando como podíamos estar tão ocupados, realizando tão pouco. Já chegaram ao fim do dia pensando assim? Muitas atividades não significa que nós estamos a priorizar as demandas da vida. Não. A única saída para a tirania do urgente é viver com a urgência do importante. O que é importante é urgente. E nós temos de saber o que é importante para nós, o que é importante para a nossa vida, o que é importante para todos nós enquanto peregrinamos por este mundo. E se é importante, tão importante assim, então deve ter atenção nossa, tempo nosso, e deve ser atendido com urgência. Em vez de permitir que a voz mais alta ou a questão mais urgente consuma a nossa atenção, nós devemos escolher concentrar o nosso tempo na questão urgente de cumprir a vontade de Deus. O que Deus te chamou para fazer só pode ser feito por ti. O que Deus me chamou para fazer só pode ser feito por mim. E só pode ser feito em uma vida. Não há duas vidas. Não há três vidas. Esta é a vida que Deus nos deu e este é o tempo que Deus nos concedeu. Os nossos dias estão numerados, estão contados e exigem vidas concentradas. E os dias são maus. Por que não viver dependendo de Deus ou fazendo uso do tempo para atender o que é importante na nossa vida? Devemos também utilizar esse tempo com sabedoria divina. A sabedoria que precisamos para saber viver como bons mordomos do nosso tempo não está em compêndios, não está na nossa formação, na nossa educação académica, não. Mas está na pessoa do nosso Deus. Portanto, vede não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, pois os dias são maus. Vamos investir o nosso tempo, não vamos? Vamos investi-lo e usá-lo produtivamente. Usar todos os minutos, todas as horas, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos que Deus colocar ao nosso dispor naquilo que é de caráter eterno e que nos ajuda a cumprir os planos, os propósitos, os projetos que Deus tem estabelecido para nós. A urgência do importante chama-nos assim a investir o nosso tempo naquilo que conta para sempre. Não o que
é de caráter passageiro. Isso nos obriga a alcançar almas perdidas, a amar nossas famílias, mas a cuidar também da nossa própria alma e saber que tudo está bem com a nossa alma em relação à pessoa do nosso Deus. É Deus quem nos molda e quem nos ajuda a preparar os nossos horários de acordo com o seu plano, a sua vontade e o seu propósito para a nossa vida. Temos de ser sábios para identificarmos e evitarmos os consumidores do nosso tempo, aqueles que vêm para roubar e que vêm para nos encorajar a desperdiçar o tempo que é de grande valor, que é algo que não podemos produzir, mas que só Deus produz para nós. Televisão, Facebook, Instagram, outros meios da média, atividades sem propósito que nós temos no dia a dia. Tudo isto vem como consumidor do nosso tempo melhor, ou do tempo que Deus põe a nosso dispor. Mas sejamos sábios para identificá-los e evitá-los, ou não deixar que eles roubem o que de mais precioso Deus nos deu. Vamos utilizar o nosso tempo com sabedoria e, deste modo, estaremos investindo o tempo no banco da eternidade. Porque o tempo não se renova. Temos 24 horas ao dia. Passando essas 24 horas, vamos ter outras 24 horas no dia seguinte. E não podemos, de forma alguma, transferir o balanço dessas 24 horas para o dia seguinte e dizer, agora tenho X horas que eu não utilizei. Eu vou adicionar às 24 horas da manhã. Não. Cada dia temos o mesmo número de horas. Se não forem utilizados ou se forem mal utilizados, nós vamos certamente perder no fim. Não podemos emprestar, nem pedir por empréstimo o tempo, porque ninguém pode emprestar-nos o seu tempo. E nós não podemos emprestar o nosso tempo a ninguém, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. O tempo é nos dado para ser bem utilizado, bem administrado para o nosso bem, para o bem daqueles que estão à nossa volta e para a glória de Deus. Não podemos transferir o balanço do tempo para ninguém mais também. Alguém precisa de mais tempo, então vamos transferir o nosso tempo, a parte que nós não utilizamos, para que ele ou ela possa fazer o bom uso ou completar um projeto que não tenha tido tempo suficiente para completar. Não acontece nada disto. Se muitos de nós tratássemos o tempo como tratamos por vezes o nosso dinheiro, não estaríamos a gastar o tempo tanto quanto nós temos estado a gastar. Há muitos que não gastam o seu dinheiro, que não desperdicem o seu dinheiro. E o tempo também é a mesma coisa. Há tempo para tudo debaixo do céu, disse o rei Salomão em Eclesiastes 3. E Deus é quem permite que esse tempo seja distribuído deste modo. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo para nascer, para morrer, para plantar, para colher, para matar, para curar, para derrubar, para edificar, para chorar, para rir, para plantear, para dançar, para espalhar, para juntar, para abraçar, para afastar-se de abraçar, como agora estamos a viver em dias pandémicos, para buscar, para perder, para guardar, para lançar fora, para rasgar, para cozer, para estar calado, para falar, para amar, para odiar, para fazer guerra e para viver em paz. Em 2 Coríntios 6:2, nós lemos o seguinte: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Este é o tempo que Deus fez para a salvação. Não vamos deixar esse tempo passar, esta oportunidade de passar.
Não vamos fazer o mau uso deste tempo quando nós temos agora o tempo ao nosso dispor. E em Isaías 61:3 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim para apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Esse é o ano aceitável do Senhor. Esse é o dia da vingança do Senhor. O dia que o Senhor fez para a sua glória, para a sua honra, para a sua adoração. O dia que o Senhor fez para nós o bendizermos com a boa utilização, o bom uso do tempo que Ele coloca ao nosso dispor. Lembra-te, não és dono. Eu tenho de lembrar-me, ou lembrar-me mesmo disto sempre. Eu não sou dono de coisa alguma, mas sou utilizador apenas do tempo que Deus põe ao meu dispor. Bom ou mau mordomo do tempo tenho sido. Eu espero melhorar a forma como eu tenho vindo a usar o meu tempo. E eu faço tudo também para ajudar o irmão, a irmã, o amigo, a amiga que estejam a acompanhar-nos a fazer o mesmo também, a melhorar a forma de usar o tempo. Que tipo de mordomo do tempo gostaríamos de ser? O bom mordomo ou o mau mordomo? Eu não quero ser o mau mordomo. Eu creio também que não queres ser o mau mordomo. Mas a pergunta que vem a seguir é esta: quem tem tido prioridade no tempo que nós recebemos de Deus? Quem tem estado à cabeça da lista? A lista de prioridades que nós temos. É Deus ou somos nós? É Deus ou é mais alguém? É Deus ou é a igreja? É Deus ou é a família? É Deus ou os nossos estudos? É Deus ou o nosso negócio? É Deus ou outras coisas que vêm apenas para consumir o nosso tempo? Deus deve estar em primeiro lugar. E como nós acabamos de ver, nós devemos, deste modo, começar a remir o tempo, colocando Deus em primeiro lugar. Usar o tempo com prudência, com disciplina, com sentido de urgência e sabedoria divina, porque os dias em que nós estamos a viver são maus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, ou fazendo o melhor uso do tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor para a vossa vida. Pensas que és o dono do tempo? Não. Não és. Não és produtor do teu tempo. És apenas o utilizador do tempo. E saibamos nós, irmãos e amigos, que um dia veremos de prestar contas diante de Deus desse tempo que nós utilizamos aqui neste mundo, da melhor forma ou desperdiçando. E devemos fazer a oração que o salmista fez: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, porque nós queremos ser bons mordomos. Senhor, obrigado por esta manhã. Te agradecemos porque cada dia que passa reconhecemos que nada somos e nada podemos. Nada temos sem Ti e não somos donos de coisa alguma. Tu és o dono e Senhor de tudo e de todos. E Tu és aquele que é o Senhor do tempo que nós temos ao nosso dispor. Te pedimos que nos ajudes, Senhor Deus, nesta manhã, a reconhecer que nada pode ser feito sem Ti. E que o tempo que Tu colocas ao nosso dispor é um tempo que Tu requeres que nós
usemos da melhor forma, com melhores mordomos que temos sido até agora, para a glória e honra do Teu nome. Ajuda cada membro da Igreja Nova Aliança a ser um mordomo, um bom mordomo desse tempo. E que não deixemos desperdiçar ou não venhamos a gastar o tempo em coisas que não têm valor eterno. Que não permitamos que urgências deste mundo venham a roubar esse tempo, ou consumidores que se levantam à nossa volta tomem tudo quanto seja de melhor deste recurso divino que Tu pões a nosso dispor. Pedimos que nos ajudes a viver como bons mordomos de tudo quanto Tu pões à nossa disponibilidade. E agora, em especial, do tempo. Possamos pôr-Te em primeiro lugar, dar-Te prioridade na nossa vida e deixar que as outras coisas venham a tomar o seu lugar devido, com a Tua pessoa a comandar em cada um de nós. Dá-nos uma boa tarde hoje e uma semana abençoada. Cuida do Teu povo em casa, que a Tua graça, que o Teu amor, que o Teu poder possam estar sobre cada um de nós. E lembra daqueles, ó Deus, que são amigos da igreja, que possam estar a acompanhar-nos, que ainda não Te conhecem. Que venham aproveitar esse tempo da melhor forma e receberem Jesus Cristo no seu coração como o seu Salvador. E deste modo começarem uma nova vida contigo, como verdadeiros mordomos dos recursos divinos. Senhor, obrigado por tudo. Fica conosco e continua a edificar a Tua igreja e faz com que ela cresça continuamente e que as portas do inferno não prevaleçam contra ela e que este mal, a pandemia que está a devastar a humanidade, seja levantada do meio do Teu povo, do meio daqueles que são criaturas Tuas. E em vez disso, possa haver cura, possa haver saúde, possa haver paz, possa haver a liberdade para nós vivermos a vida normalmente, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Estamos assim a fechar mais um tempo de louvor, adoração e proclamação da palavra do Senhor. E nós estaremos de volta na próxima semana, próximo domingo, se Deus quiser, para mais um tempo como este.